Bom dia, família! Sejam bem-vindos ao nosso devocional e a mais uma segunda-feira, semana nova começando aí. Espero que você esteja bem, começando esse dia bem e que fique ainda melhor a partir desse nosso tempo juntos, preparando a nossa alma. Se você estava no culto desse fim de semana, nos cultos de domingo, você sabe do que eu estou falando. Uma das formas de a gente preparar a nossa alma tem a ver com o nosso tempo com Deus. E esse tempo foi planejado, preparado e pensado para você poder fortalecer a sua caminhada, entender mais da Bíblia, esse livro que é tremendo, transformador, mas muita gente não lê porque não entende, né? E a gente está aqui para poder estudar juntos, a gente está aqui para poder conhecer um pouco mais a Bíblia, aprender alguns princípios, aprender sobre Deus e poder dessa forma caminhar com mais entendimento, com mais intimidade, com mais acerto na nossa vida. Nós estamos em Deuteronômio, um dos primeiros 5 livros da Bíblia, os livros da lei, livros que nos revelam quem é Deus e como devemos nos relacionar com Ele. Quem é Deus e como nós devemos nos relacionar com Ele. E nesse capítulo nós vamos aprender exatamente isso. Quem é Deus, nós vamos ver um pouco do caráter de Deus revelado no capítulo de hoje e também sobre como nós devemos nos relacionar com Ele. E eu creio que vai ser um tempo muito rico, muito especial e talvez vai desfazer na sua mente ou na minha algumas percepções sobre o Deus do Antigo Testamento que a gente tem quando a gente não lê o Antigo Testamento. Muita gente critica o Deus do Antigo Testamento, muita gente foge de ler o Antigo Testamento porque acha que é muito duro, que é muito difícil. E quando você começa a ler o Antigo Testamento, você vê a graça de Deus abundantemente sendo derramada em todo o Antigo Testamento, assim como é também no Novo. Nós vamos olhar hoje Deuteronômio capítulo 29. Você é meu convidado a abrir a sua Bíblia comigo lá. Pegue uma caneta aí na sua mão e vamos juntos sublinhar, marcar nossa Bíblia, aprender juntos, deixar as marcas do nosso aprendizado na sua Bíblia. Sim, por que não? Com certeza vai enriquecer o seu tempo agora e quando você estiver no momento futuro, passando por esse espaço da Bíblia, você vai ver suas anotações, as suas marcações, isso vai trazer de volta à memória e talvez chamar sua atenção para algumas palavras-chave que a gente vai ver hoje, tá bom? Hoje, como é segunda-feira, é minha folga, então esse devocional é previamente gravado para você poder fazer o seu devocional, mas também para eu poder ter o meu descanso, tá bom? Então por isso eu não vou poder dizer um bom dia aí para todo mundo, não vou poder cumprimentar vocês por nome, mas amanhã, terça-feira, eu estou de volta e estaremos juntos fazendo o nosso devocional aí sim, ao vivo, tá bom? Se você está curtindo esse devocional, está sendo bom para você e você ainda é novo por aqui, conhece pessoas que talvez não saibam do devocional, compartilhe o link, manda aí nos grupos, manda aí para a galera e compartilha para que possam ter mais pessoas participando aqui junto com a gente, beleza? Deuteronômio, capítulo 29 é o nosso texto de hoje. Nós vamos ver alguns princípios bem interessantes sobre quem Deus é e como devemos nos relacionar com Ele. Se você viu os últimos capítulos que a gente estudou, nós temos falamos bastante semana passada sobre as bênçãos e as maldições, né? E Deus está pintando 2 caminhos para ele. Cara, tem o caminho da obediência e o caminho da desobediência. O caminho da bênção, o caminho da maldição. O caminho da vida e o caminho da morte. Você pode escolher. E Deus está desenhando para eles de forma muito pedagógica que eles vão ter que decidir que caminho que eles querem tomar. E que as decisões deles têm impacto no tipo de vida que eles vão viver. E Deus está sendo extremamente claro, extremamente pedagógico, literalmente desenhando para que eles possam então tomar a sua decisão. E o capítulo 29, ele abre com Deus falando algumas coisas bem interessantes. Perdão, falei capítulo 29, é capítulo 30 hoje, tá? Talvez já tinha gente aí bugada, minha Bíblia está aberta aqui para o capítulo 30 e eu olhei para o 29. Capítulo 30, olha só o que Deus vai dizer para o seu povo. Quero que você veja isso aqui, porque isso aqui revela o caráter de Deus. Olha só. Quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevieram. Então, tudo isso que ele vem falando de bênçãos e maldições. Quando isso tudo acontecer, e elas os atingirem aonde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma,
e de acordo com tudo o que hoje lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente todas as nações de onde o tiver espalhado. Pausa aqui no versículo 3. Ele já vem desenhando bênçãos e maldições. E agora no capítulo 30 ele diz, cara, quando a vida seguir e vocês estiverem tomando as suas decisões, e aqui Deus já meio que prevê que eles vão fazer umas presepadas, ele diz, cara, e quando essas coisas vierem sobre vocês, e vocês se voltarem para Deus, porque tipo, vocês vão escolher o caminho errado mais cedo ou mais tarde, e quando vocês escolherem o caminho errado, as maldições vão vir sobre vocês, e quando as maldições vierem sobre vocês, vocês vão acabar se voltando para o Senhor. E olha só o que ele diz aqui. Quando vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, então, se eles voltaram é porque eles se distanciaram de Deus. Voltaram para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo que lhes ordeno, então, marque na sua Bíblia, então, o Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração. E terá o quê? Compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações onde estiver espalhado. Gente, quero que você note uma coisa aqui. Presta atenção nisso. Isso é chave para você entender o Antigo Testamento e o caráter de Deus revelado no Antigo Testamento. Deus, ele permite que o povo dele passe por perrengue? Sim. Deus envia perrengue, inclusive, para o povo dele passar? Sim, nós vamos ver mais para frente como Deus usa o perrengue. Segura aí que nós vamos chegar lá. Mas entenda isso a respeito de Deus. Toda correção de Deus, ela existe para trazer restauração. A correção de Deus, o sofrimento, o perrengue, a dificuldade, a luta que Deus permite, toda ela tem um intuito de redimir, toda ela tem intuito de transformar, toda ela tem o intuito de fazer com que o povo se volte para Deus e Deus possa restaurá-lo. Exatamente isso que Deus diz. Quando vocês se voltarem, então o Senhor, seu Deus, vai trazer restauração e vai ter compaixão de vocês. Toda correção de Deus intencionalmente busca a nossa restauração. Deus não corrige para dizer, agora eu vou soltar raio na tua cabeça. Agora vocês vão ver. Toda correção de Deus eu vou permitir que vocês colham os frutos das suas decisões. Para que vocês vejam que o caminho que vocês tomaram é errado. Para que o fruto das suas decisões os façam se voltar para mim. E uma vez que vocês se voltarem para mim, eu vou estar esperando com compaixão, com restauração, para restaurar vocês. Ouça uma coisa, Deus é um bom pai. E bons pais não resgatam os seus filhos de todas as suas presepadas. Bons pais, claro, vão salvar os seus filhos se for uma coisa terrível. Mas bons pais, com o passar do tempo, permitem que os seus filhos tomem decisões e permitem que os seus filhos arquem com as consequências das suas decisões e sintam na pele o resultado das suas decisões. Porque é assim que nós criamos filhos maduros. Nós servimos a um Deus que se revela como Pai, que quer de nós filhos maduros. Ele quer criar um povo maduro. E esse Deus então diz, você tem bênção ou maldição, vida ou morte. Você tem dois caminhos, escolha. E quando você escolher o caminho errado, vai dar ruim para você. E quando você vê que deu ruim e você se voltar para mim como um bom pai, vamos ler de novo, versículo 2. Então, versículo 3,
O Senhor, o seu Deus, lhes trará restauração e terá compaixão de vocês e reunirá novamente todas as nações de onde estiver espalhado. Mesmo que vocês tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, vai reunir e trazer vocês de volta. Ele os trará de volta da terra dos seus antepassados, vocês tomarão posse dessa terra, fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês, os seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e que vivam. O que Deus quer? Deus quer nossa restauração, Deus quer que a gente acerte, Deus quer que nos vá bem. E mesmo quando a gente faz as presepadas, Deus permite passarmos pelo perrengue para que sejamos restaurados. Lembra da história do filho pródigo? É mais ou menos isso, né? É uma parábola, não é uma história verídica, mas ilustra um princípio. O filho não quer saber, escolhe o caminho errado, pega a herança do pai, vaza, gasta tudo em prostituta. Quando vê, está no pior perrengue, se lembra de Deus, do pai, e diz, eu vou voltar para casa. E quando ele faz isso, o que acontece? Diz a parábola que o pai corre em direção a ele, bota o anel no dedo, sandália nos pés, mata um bezerro cevado e diz, meu filho estava perdido e foi achado. Deixa eu te dizer, esse é o coração de Deus em toda a Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Muita gente tem uma concepção de que o Antigo Testamento conflita com o Novo, no sentido de ser irreconciliável. Tem algumas situações de diferença entre o Novo e o Antigo Testamento, mas o Deus é o mesmo. E muita gente tem barreira com o Antigo Testamento e diz assim, eu não vou ler porque lá, meu Deus, é só Deus mandando desgraça. Se você ler o Antigo Testamento, como nós vamos ler o Antigo Testamento ao longo desse ano, nós vamos para o Novo também, nós vamos passar grande parte do Antigo Testamento, porque a maioria da Bíblia é o Antigo Testamento. Nós vamos ver muita presepada, muita consequência. Mas em meio às presepadas e consequências, nós vamos ver um Deus de amor que está regendo, trabalhando, prometendo, transformando, restaurando, derramando misericórdia, ensinando seus filhos e procurando para si um povo maduro que tome decisões corretas. Então, eu só queria parar aqui, a gente tem mais um pouquinho aqui para ler, mas eu só queria parar aqui para desfazer qualquer noção na sua mente de que o Deus da Bíblia é um Deus ruim, é um Deus carrasco. Ele é o mesmo Deus do filho pródigo. É o mesmo que diz, cara, vocês vão dar umas presepadas, mas quando vocês voltarem, eu vou restaurar vocês. Eu vou ter compaixão de vocês. Eu vou trazer vocês de volta, vocês vão ser mais numerosos do que nunca. Eu vou abençoar vocês, porque esse é o coração do Pai. No Novo e no Antigo Testamento. É o mesmo Pai. E a gente precisa desfazer essa noção que às vezes a gente tem na nossa vida. Isso vai nos ajudar muito, porque nós vamos ver muitas coisas ainda no Antigo Testamento, e eu preciso que você entre no Antigo Testamento com esse pensamento. Nós servimos a um Deus que se revela como Pai, um bom Pai permite consequências, porque consequências são extremamente pedagógicas, mas em meio a permitir consequências, ele não resgata os seus filhos, porque um pai que só resgata, sempre resgata, vai ter que resgatar o resto da vida e nunca terá filhos maduros. Ele não resgata seus filhos sempre, mas ele demonstra compaixão e o desejo de que seus filhos tenham sucesso. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Então, é que você possa ler os textos futuros e participar dos devocionais futuros que nós vamos ter com esse entendimento de que nós acabamos de ler no Antigo Testamento, Deus dizendo, eu vou ter compaixão, vou restaurar vocês, vai ser bênção, vocês vão multiplicar e eu vou abençoar vocês quando vocês se voltarem para mim. Vamos continuar agora um pouquinho mais do capítulo aqui. Versículo 11. O que hoje lhe estou ordenando, ele está falando aqui de bênçãos e maldições, e obviamente está dizendo, cara, obedeça, né? Obedeça o Senhor, o seu Deus, guarde os seus mandamentos, decretos que estão no livro da lei, está aqui no versículo 10, né? Então ele está dizendo, cara, obedeça e guarde os mandamentos. O que hoje estou lhe ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Está dizendo que, ei, não é impossível, não. Olha a continuação. Nada disso, a palavra está bem próxima de vocês. Está na sua boca, está no seu coração, por isso vocês poderão obedecer a Deus. Deus não diz, não vem com essa história de vitimismo, não vem com essa história de, mas é tão difícil, mas não deu, Não. Olha aqui, ó. Nada disso, a palavra está próxima de vocês. Não estou te ordenando uma coisa que é difícil de fazer. É difícil da gente matar a nossa carne. E isso é difícil de fazer.
Mas não é difícil a gente obedecer, uma vez que a carne estiver morta. E às vezes a gente confunde isso, né? A gente quer que Deus mate a nossa carne para nós. Queridos, é a gente que mata a nossa carne. Em carne aqui, se você é novo na fé, eu estou falando do meu desejo de ser dono do meu próprio nariz. Do André querer ser o Deus da vida do André. Esse André que quer ser Deus, que quer mandar, que quer fazer do jeito que ele bem entender e ser dono do próprio nariz, esse André tem que morrer e eu tenho que crucificar esse André. Crucificar aqui metaforicamente falando, óbvio, né? Eu preciso dizer não para mim mesmo para dizer sim para Deus. Eu preciso dizer não para as minhas vontades para dizer sim para a vontade de Deus. E não é difícil a gente obedecer a Deus se eu estiver crucificando o meu eu. Ah, mas pastor, é muito difícil. Ah, se está tão difícil assim é porque então provavelmente o seu eu está bem grandinho e precisa ser crucificado, né? E isso Deus não faz por nós. Nós precisamos dizer, né? Jesus falou, aquele que quiser seguir-me, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu preciso crucificar a mim mesmo, morrer para mim mesmo, para poder viver para Deus. Paulo diz, né? Fui crucificado com Cristo, agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu estou vendo uma nova vida, eu fui crucificado. O velho Paulo, o velho André foi crucificado, já não vive mais. Agora Cristo que vive em mim. E quando Cristo vive em mim, a obediência à palavra do Pai fica fácil. Porque Cristo foi obediente ao Pai. Inclusive ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. E quando a minha carne está morta e Jesus está vivo em mim, as coisas ficam muito, muito mais fáceis. Então não é difícil de obedecer, mas a gente precisa crucificar a nossa carne. Vamos continuar. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Então, dois caminhos. Vida e prosperidade, opa, bom. Morte e destruição, nada bom. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então, marca na sua Bíblia aí, então, vocês terão vida e aumentarão em número. Tá aqui, ó, ele falou de vida e prosperidade. Aumentar em número é prosperidade. Vida e prosperidade. E o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Lembra que eles não atravessaram o Rio Jordão ainda. Então, diz, cara, hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte e destruição. Eu ordeno, amem o Senhor, seu Deus, andem nos seus caminhos, guardem seus mandamentos, decretos e ordenanças, e então vocês vão aumentar em número. Cara, vocês vão ser abençoados nessa terra que vocês estão entrando para tomar posse. Ele aqui coloca para eles a decisão. Gente madura, a gente permite tomar decisões. Gente adulta tem a liberdade de tomar decisões e junto com a liberdade vem a responsabilidade de arcar com as consequências das suas decisões. Isso é um dos sinais de maturidade, né? Eu tenho autonomia, eu posso fazer isso, mas eu também vou ter que lidar com as consequências disso. Então diz, cara, escolham a Deus, cara, escolham o caminho da vida, escolham a coisa correta. Olha a continuação aqui no finalzinho do capítulo, diz assim: hoje invoco os céus e terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Olha o conselho aqui de Moisés. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida. Ei, guarda isso aqui, anota isso aqui, sublinha isso aqui na tua Bíblia. O Senhor é a sua vida. E Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Está dizendo, cara, eu estou dando para você bênção e maldição, dois caminhos, você pode escolher. Escolha a vida. Escolha o caminho da bênção. Escolha o sacrifício de crucificar a sua carne, mas pelo menos fazendo isso você evita o sacrifício da consequência.
A disciplina é dolorosa, mas ela é menos dolorosa do que a consequência. Você entende? A disciplina é dolorosa, não é fácil, mas ela é menos dolorosa do que a consequência. Outra forma da gente dizer, você pode pagar à vista ou você pode pagar com juros. Pagar à vista é doloroso, mas com juros é pior ainda. Então obedeça, escolha o caminho da obediência. Isso vai ter o custo de você morrer para si mesmo, mas se você escolher o caminho da obediência, você vai prosperar. Ele diz, cara, para que vocês amem o Senhor seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida. Não tem vida longe do Senhor, não tem vida longe dos decretos de Deus, não tem vida longe da palavra de Deus, não tem vida distante do Senhor, Ele é a sua vida. Se você ouviu ou estava presente nos cultos ontem, você sabe do que eu estou falando, cara. A nossa Zoe, a vida plena, a vida com sentido, cara, ela está em Deus, ela está nos princípios de Deus, ela está em princípios eternos, ela está em valores bíblicos. Então, o Senhor é a sua vida, não se desvie dos caminhos do Senhor. E eu quero aqui fazer uma aplicação para mim e para você, porque esse princípio que Moisés está passando para o povo de Israel aqui, prestes a entrar na Terra Prometida, esses princípios e essas realidades estão presentes no meu dia a dia e no seu dia a dia. A vida ela é feita de escolhas. E nós também, como o povo aqui foi claramente exposto para eles, nós podemos escolher entre caminhos que levam à vida e caminhos que levam à morte. E a decisão e as consequências da decisão estão em nossas mãos. Eu quero nos incentivar hoje a nós entendermos que nós temos o poder de decidir, diz o texto. Isso não é difícil, não está impossível para vocês. Não estou ordenando uma coisa difícil de você fazer, versículo 11. O que hoje estou lhes ordenando não é difícil de fazer, nem está além do seu alcance. Que a gente possa hoje, como filhos maduros, abrir mão de qualquer vitimismo, ou de qualquer desculpa que diga, mas é tão difícil, tão pesaroso, tão complicado. Não é difícil de fazer. E eu quero incentivar você com as palavras do finzinho aqui do capítulo. Diz assim, agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. A escolha que eu e você fazemos hoje afeta não somente a minha vida e a sua, mas afeta também a vida das pessoas ao nosso redor. Se você tem filhos, afeta a vida dos seus filhos. Então, eu e você temos uma escolha para fazer. Não é uma escolha difícil. Mas eu quero incentivar você hoje a você pagar o preço à vista para não pagar a prazo. A você pagar o preço à vista para não pagar juros depois. E que você possa, que eu possa escolher a vida nas pequenas decisões. Porque a gente acha que não, 2 vezes na minha vida eu vou ter grandes decisões e aí eu preciso acertar. Não, são pequenas decisões acertadas ao longo de uma vida. Porque o caminho da vida, ele é trilhado um passo de cada vez. Não são saltos gigantescos, são passos diários que me levam por um caminho ou por outro caminho. Eu quero te incentivar hoje, se você percebe que você tem desviado do caminho da vida, tome um primeiro passo hoje de dizer, cara, hoje eu estou decidindo, eu vou voltar para o caminho da vida. E comece a construir passos nessa direção. E eu quero incentivar você dizendo o seguinte, que as nossas decisões, elas têm poder sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, mas também sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, daqueles que estão vindo depois de nós. Então, que possamos hoje pegar esse princípio e escolher vida. E se você talvez está longe, talvez você diz, cara, eu, na verdade, pastor, eu tenho caminhado num caminho de bênção, ou de maldição, de morte, eu tenho escolhido caminhos errados. Eu quero lembrar você do que o texto disse no comecinho do capítulo que a gente leu, no versículo 2, que diz assim, quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, de acordo com tudo que lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhe trará restauração, terá compaixão de vocês, e os reunirá novamente de todas as nações por onde tiver espalhado. Se você
está colhendo os frutos de decisões erradas, volte-se para Deus o quanto antes. Porque o Pai que é revelado na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é um Pai que permite a gente viver as consequências porque são pedagógicas. Mas que quando a gente entende, opa, caminho errado, opa, já sabia, opa, preciso voltar. Ele promete compaixão, ele promete restauração e ele te recebe de braços abertos. Amém? Vamos orar, encerrando o nosso devocional, pedindo a Deus bênção sobre essa nossa semana e sobre as decisões que vão ser colocadas em nossas mãos nos próximos dias. Pai, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas, pedimos que o Senhor permita que essa palavra desça ao mais profundo do nosso coração e traga uma reflexão que gere vida, decisões acertadas e um comprometimento com as coisas do Senhor. Deus, eu oro por aqueles que talvez estão distantes hoje, que possam voltar para o Senhor e serem restaurados. E Deus, que nós possamos viver a nossa vida como filhos maduros, entendendo a importância das nossas decisões, crucificando a nossa carne para vivermos para Ti. E que o resultado disso seja vida, prosperidade e bênção sobre a vida e sobre a casa de cada um que está me assistindo hoje. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa? Um abraço aí para vocês. Deus abençoe seu dia. Amanhã te vejo de volta aqui, 7h30 da manhã, se Deus quiser. Abraço e até lá.